Assalamu alaikum, com a aula número 8 do nosso curso de árabe. Os primeiros 6 aulas foram alfabeto, escrever e ler. Não são suficientes para você ler, escreve com facilidade, porque nosso curso vai trabalhar na prática. Aula número 7, a gente começou Surat al-Fatiha, a primeira sura no Alcorão. A gente trabalhou a pronúncia dela, hoje vamos continuar com a mesma, mas a gente vai trabalhar o vocabulário, a gramática que tem nessa sura. Isso tudo facilita memorizar essa sura, que é muito importante para fazer oração. A gente recita em todas as orações. A aula número 9 vai ter uma nova sura, pronúncia. A aula número 10, gramática, vocabulário. Então, a gente vai trabalhar muito pronúncia, escrever, muito, vamos praticar muito isso. Então, com o tempo, você vai ter essa facilidade de ler e de escrever. Então, a aula de hoje, número 8, a gente vai continuar na mesma sura, Surat al-Fatiha. Nossa ideia é que a gente decora essa sura e depois mais uma outra sura pequena para a gente começar a estudar e aprender como fazer oração em árabe, como fazer oração com pronúncia correta, a gente entende o que está recitando e tudo mais. Então, continuamos com Surat al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Só lembrando rapidinho as dicas de leitura de pronúncia, o segredo onde você parar no meio da palavra. Aqui, por exemplo, a bism, bism, bismi, bismi. Parei nesse sukun, essa bolinha, onde vou parar. Então, na aula anterior, a gente leu, pronunciou palavra por palavra esse texto e agora vamos trabalhar vocabulário. Bismi, Allahi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Aqui embaixo tem a tradução dessa sura. Tem uma tradução, então, Bismi, Allahi, Ar-Rahman, Ar-Rahim é em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Então, tem uma tradução embaixo para vocês. É muito importante entender a tradução de cada texto. Isso facilita memorizar. O que a gente vai trabalhar hoje é gramática, é vocabulário nesse sura. O que está colorido aqui em verde, amarelo, são gramáticas que a gente vai passar. Isso vai também, a gente vai abrir como o árabe funciona, como a gramática em árabe funciona. Tudo que está em verde são duas letras, Aleph e Lam, aí fica L. L em árabe é tipo O ou A em português. O professor, a professora, em árabe a gente usa L. E se você reparar as palavras em português que é de origem árabe, a maioria delas começa com L. Almofada, alface, açúcar. Então, L quer dizer A ou O. E também serve como da ou do. Então, a ou o, a professora, o professor, da professora ou do professor. Então, L, que está em verde, L. Sempre a gente lê L separada da palavra. Por exemplo, aqui eu vou ler L, hamdu. Então, L, dou uma respirada, depois ler a palavra, que é hamdu. Hamdu é tipo graças, a graças. Então, Alhamdu. Alhamdu. Então, o que está em verde é El, tudo no texto, A, O, Da, Do. Serve para esse quadro. Aqui que está em amarelo é Ya e Nun. Então, aqui essa palavra, por exemplo, em verde, El, El, Alam e In. Então, a palavra original é Alem, Alami, Alami. Alami é universo, universo. El, adicionar El e ficar o universo. Esse Ya e Nun no final, em árabe, é para o plural, do plural masculino. Então, El Alamin, os universos. Os universos. Então, Alif e Lam no começo, El quer dizer A ou Dado, Ya e Nun, os dois juntos, no final da palavra, para ter o plural masculino. Plural masculino. Continuamos aqui também, El Rahman, El Rahim,
Maliki Yaumi al-Din. Chegamos aqui, tem colorido e tem gramática. O que está em azul nesse texto são verbos. Então, aqui em azul eu tenho a palavra abudu. Abudu. Abudu é o verbo adorar. Então, eu adoro Allah. Então, abudu, o verbo adorar. Tudo que está em azul é verbo. Os verbos em árabe geralmente formados de 3 ou 4 letras. Então, abudu, o verbo adorar. A gramática é adicionar a letra na no começo de qualquer verbo, eu vou ter nós adoramos. Então, o verbo adorar, que está em azul, abudu. Adicionar a letra na no começo, fica adoramos. Eu vou ter o nós do verbo. Então, na'budu fica nós adoramos. Então, abdu, o verbo adorar. Pode anotar, juntar os verbos aula por aula, as gramáticas aula por aula. Depois de um tempo, você vai ter praticando a maioria das gramáticas e os verbos em árabe. Então, na'budu, sempre quando tem na no começo, lembra que pode ser a palavra esse um verbo, e esse na quer dizer que nós. O al e a o, na no começo, nós é o verbo, o conjugamento do verbo. A árabe funciona assim. Eu tenho a palavra original, geralmente formada de 3 ou 4 letras, eu vou adicionando no começo e no final. Aí, segredo, decorar essas coisas que for adicionar, e cada coisa tem significado. Até agora, o al no começo quer dizer a ou o, depende da palavra feminina ou masculina, mas em árabe não tem diferença. Na no começo, nós adoramos, nós falamos, nós bebemos. E ya nun, no final, ya nun, no final, plural masculino. O plural masculino. Voltamos aqui no nosso exemplo. Alam. Alam é universo. Al-alam, o universo. Al-alamin, os universos. Então, al aqui é a, o, as, os. Também para o plural. Mais fácil que português ainda. Então, wa iyaka nasta'in. Nasta'in. O verbo aqui, o que está em azul. O verbo sta'in. O verbo sta'in. Sta'in é o verbo tipo pedir ajuda. Pedir ajuda. Se a gente vai no aqui número 4, a gente vai no número 4 aqui embaixo para ver a tradução. Então, só a ti adoramos, na'budu, adoramos, emos porque tem na. E só de ti imploramos. Imploramos ajuda. Então, o sta'in, o verbo pedir ajuda, implorar ajuda. Sta'in, um novo verbo. Sta'in tem na no começo, vai ficar mos. Então, nós, brancos. 5, aqui a gente tem também verbo ihdina. Ihdina. Ihdina, o que está em azul é verbo, e ahdi. Ahdi. Ahdi, o verbo guiar. 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 Adicionar as letras na e a no final de qualquer verbo ou palavra, eu vou ter nosso ou nossa. Então, ahdi, o verbo guiar, ahdina, guia-nos. Então, você guia-nos, orienta-nos. Diferente é um nun no começo. Se eu adicionar a letra nun no começo do verbo, por exemplo, aqui, o verbo abdu. Abdu é o verbo adorar. Adicionar a letra nun no começo, vou ter adoramos. Adicionar as duas letras, nun e a, fica na. No final de qualquer verbo, eu vou ter ihdina. Ihdi aqui o verbo guiar, orientar. Orienta-nos. Então, por exemplo, aqui, o verbo abdu.
Se eu colocar na no final, fica abduna, tirando esse na no começo. Eu adiciono na no final, abduna fica adora-nos. Adora-nos. Mas se eu colocar a letra na no começo, fica adoramos. Então, e ahdina, guia-nos. Se a gente for aqui no tradução, número 5, a gente vai ver guia-nos. Esse nos em árabe fica na no final do verbo. Voltamos no nosso texto, a gente está na linha 5. Al-sirata, então, al-mustaqim, a gente já falou. 6. Sirata alladhina an'amta. An'amta, então, está em azul, tudo que está em azul são verbos. A gente até hoje viu quantos verbos? Abdu, adorar, sta'in, só que está em azul. Sta'in, o verbo pedir ajuda, e ahdi, guiar. Aprendemos que adiciona na no começo do verbo, vou ter adoramos, falamos, jogamos. Tipo aqui, nasta'in, nós pedimos ajuda. Adicionar na no final do verbo, vou ter guia-nos, dá para nós. Então, ação, quem vai receber a ação, nós. Mas o na no começo, quem vai fazer a ação é nós. An'amta, no caso, o verbo an'am. An'am, o verbo an'am, a gente vai na tradução, puxar a tradução desse verbo an'am no 6. Agraciaste. Agraciaste. An'am é quando você faz um favor para alguém, ou melhora a vida de alguém. Então, o an'am, o verbo melhorar de vida de alguém. O tá no final. Aqui eu adicionei tá no final, então uma nova gramática. Assim que funciona na árabe, adicionar letras. Cada letra tem significado. O que quer dizer o tá no final? A letra tá no final quer dizer você no passado. Então, an'am, quem an'am? O Deus, an'am, melhorou a vida do nosso ou de alguém. Então, an'amta, então ele melhorou. Ele melhorou. O Deus, ele melhorou. Por que passado? Porque o tá no final do verbo quer dizer passado, o passado. Alayhim, alayhim, alayhim. O hem no final também tem um significado. Nossa ideia dessa aula é juntar essas palavras que também vocês vão encontrar aqui embaixo. Todas as gramáticas que eu estou falando, vocês vão encontrar embaixo, a gente vai voltar a explicar. Então, a gente volta. An'amta, o tá no final do verbo, é você no passado. Alayhim, alayhim é alay em cima, tipo, alaykum, salamu alaykum. Aqui, alayhum. Adicionar as letras ha e mim no final de qualquer palavra vai dar significado deles. Então, hum, deles. Deles. Ghairi al-maghdubi, al de novo, alayhim. Aí apareceu aqui de novo him. Him no final, deles. Deles. Wala al Dalin, dalin, aqui essa palavra, a origem dela era o quê? Era dal. Era dal. O que está em preto. A palavra original. O dal quer dizer perdido, pessoa perdido. Adicionar al no começo fica al-dal, ou perdido. Adicionar ya e nu no final, in, al-dalin, isso que passou no começo da aula. Ya e nun no final quer dizer plural masculino. Então aqui, dal, sou dal, perdido. El dal, o perdido. El dalin, os perdidos. Os perdidos. In é plural masculino.
E a gente termina com amin, amin que é igual em português. Esse aqui é o texto, as gramáticas, e agora a gente, descendo para baixo, vamos ter a tradução. Você pode pegar a palavra por palavra, a tradução, aqui em português, e depois vem todas as gramáticas que a gente viu hoje. O que estava em verde, el que estava em verde quer dizer o, a, do e da. E pode adicionar também os e as, porque quanto plural, quanto singular. Adicionar ya e nun no final de qualquer palavra, eu vou ter o plural masculino. Plural masculino. Adicionar nun, a letra nun, no começo do verbo. Por exemplo, aqui tem o verbo abad, adorar. Adicionar nun no começo, vai ficar na'bud, adoramos. Então, esse nun no começo do verbo é igual esse mos no final do verbo em português. Falamos, compramos. Mas agora tem adicionar na no final do verbo. Então, tem aqui nun no começo e na no final. Adicionar na no final do verbo, eu vou ter esse nos, ajuda-nos, chama-nos. Então, a ação do verbo vai para a gente. O exemplo que estava aqui no Sura, o verbo ahdi. Ahdi, guiar, orientar. Ahdina, guia-nos. Guia-nos. Também a gente viu o tá no final do verbo. O tá no final do verbo, ele vai virar o verbo no passado. Então, o verbo passado, em árabe, a gramática do verbo passado, essa é uma gramática que você aprende de 2 anos estudando árabe. A gente está vendo na primeira aula. A ideia do curso é a prática. São muitas coisas? Sim, mas vão ser repetidas muito. Então, toda aula a gente vai encontrar as mesmas gramáticas, vamos explicar de novo, como de primeira vez. Então, a nossa proposta é o tempo que vai, com o tempo e a prática, a gente vai entender tudo. São muitas coisas, sim, mas aula por aula vai melhorar isso muito. Então, tá no final, como aqui os pontos para trás, então, tá no final. Tá no final do verbo, ela vai virar o tempo do verbo para o passado. Então, por exemplo, o verbo anam, anam, que deixou as coisas melhor, a vida melhor, melhorou a vida de alguém. Anam, adicionei tá, aí então ficou melhorou a vida de alguém, ajudou alguém. Então, tá no final. E também a gente viu hom, ou hem, no final, as letras ha e ma. Ha e mim, no final, eu vou ter eles, ou deles, tudo que é relacionado a eles. Por exemplo, alei, hem. Alei quer dizer na, ou no. Alei, só alei, na ou no. Hem fica neles. Então, esse na do alei é eles, aleihim. Assim que funciona o árabe. Tudo no árabe funciona assim. Verbo, adiciono letra no começo, vou ter significado, letra ou duas no fim, vou ter outro significado. São muitas letras, a gente precisa decorar pouco a pouco. Com a prática, toda a aula vai passar de novo, vamos encontrar de novo, tá no final do verbo, eu vou explicar que esse é o verbo passado. No começo do verbo, então nós falamos, pedimos, comemos. Então assim que funciona o árabe. Palavra original, de 3 ou 4 palavras, vou adicionando no final ou no começo para ter outro significado. Essa primeira sura, Al-Fatiha, a gente trabalhou a pronúncia dela e trabalhou as gramáticas dela e o vocabulário como tem uma tradução. Uma sura muito importante na prática de religião e não se preocupem até agora, ninguém de vocês, quem chegou até hoje, até a aula número 8, ainda consegue conversar, ler ou pronunciar com facilidade. A gente tem que trabalhar muito devagar, muito devagar. A proposta é o tempo que vai facilitar, com o tempo. Então, muito devagar, decorar o máximo possível de regras, de dicas. E aula por aula, a gente vai revisando até as ideias a gente entende como funciona, não é decoração. Então, a proposta é entender e praticar.
Então, essa aula número 8, na aula que vem, inshallah, a gente vai trabalhar nova sura, curta, pronúncia. A próxima aula vai trabalhar as gramáticas dela e vocabulário. Vamos ter 2 suras de Alcorão para aplicar a oração que vai vir na aula número 10. Muito obrigado e assalamu alaikum wa rahmatullah.